Olá, meus amigos do YouTube e do Facebook. Que a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês, agora e sempre. Eu venho trazendo uma palavra para vos ajudar a ser vitoriosa nesta hora. Que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias fala ali que ele estava na fortaleza em Suzã, quando Anani e com ele alguns dos judeus vieram lhe fazer uma visita. E ele então faz uma indagação acerca da situação dos judeus que escaparam do cativeiro e também da cidade de Jerusalém. No versículo 3, eles disseram e relataram a Neemias a situação em que se encontrava os judeus que ali escaparam do cativeiro e da cidade de Jerusalém. Os judeus estavam em grande miséria e em grande desprezo. Jerusalém, as muralhas derribadas e as portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Versículo 4. Depois dele ouvir a situação em que estava passando os judeus que ali estavam, ele então começa a orar e jejuar e buscar a Deus uma solução para aquele povo. Ele queria sanar aquela situação, ele queria resolver aquele problema. Mas ele estava ali, servindo ao rei, e ele então se dispõe a orar e jejuar. Então, talvez a sua situação não seja diferente da situação do povo que estavam em Jerusalém, o restante que escapou do cativeiro. Talvez você se encontre hoje em grande miséria, em grande desprezo, abandonado, desprovido de recurso algum nesta hora, mas não sabe o que fazer. O desespero já tem tomado conta do teu coração e você está desesperado, desesperada. A angústia, a tristeza não tem deixado você a pensar, a refletir na palavra de Deus. Mas nesta hora eu convido você a fazer o que Neemias fez. Neemias, depois de olhar a sua situação, a situação que ele estava ali diante dele, do povo de Israel, de Jerusalém, os judeus passando por miséria e desprezo, Jerusalém, as muralhas derribadas, os portões queimados a fogo, sem segurança nenhuma, totalmente desprovido de todos os recursos temporais. Então ele se dispõe a orar e a buscar de Deus uma solução. Talvez você se encontre também desta mesma maneira, desta mesma forma, desprovido de toda a situação, em grande miséria e angústia, e você não sabe o que fazer. Olha a sua situação, se não é igual à situação de Neemias. Coloca aí a sua situação como a situação do povo de Jerusalém, que estavam ali no cativeiro. E você agora tem que agir como Neemias agiu sobre essa situação que você está atravessando. Você precisa agora se lamentar, chorar e buscar a Deus uma solução para essa situação em que você está atravessando. Você deve, na sua oração, exaltar a Deus, conforme Neemias faz aqui no versículo 5. Ele começa exaltando e adorando a Deus. E ele então começa, já no versículo 6, a sua oração de humilhação, confessando os pecados que o povo de Israel havia pecado, como também a casa de seu pai havia pecado. Ele então aqui começa reconhecendo a causa do pecado, a causa do sofrimento em que o povo estava passando, que era o pecado. Eles haviam pecado. Ele então aqui, reconhecendo no versículo 5, ele fala: e disse: ah, Senhor,
Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele já está percebendo que a mão de Deus já tinha se retirado daquele povo, então por isso agora eles estavam sofrendo, porque o inimigo agora estava ali, tomando conta daquela situação e fazendo eles passarem por tudo aquilo que eles estavam passando. Meu amado, nesta hora eu convido você a fazer como Neemias, que você então faça uma reflexão da sua vida e começa então a orar ao Senhor, vê onde é que está o erro, aonde foi que você errou, o que foi que aconteceu. Começa então pedindo ao Senhor, fazendo confissão a Ele. Neemias continua, e ele fala aqui no versículo 8, ele procura lembrar a Deus as palavras que Deus havia falado a Moisés, que se o povo transgredisse, ele iria espalhar o povo por toda a terra, mas que se o povo um dia se convertesse, mesmo que eles estivessem lá no cabo dos céus, Deus o havia então prometido resgatá-los e trazer de volta e fazer habitar no lugar em que ele decidiu colocar ali o seu nome. Então Neemias começa aí falando com Deus, e ele fala a Deus que esses ainda são os teus servos, teu povo, que o Senhor resgatou do Egito com mão forte. Então Deus fala que aquele povo pertence a Deus e que Deus tem que fazer alguma coisa por eles ali. Ele fala no 11, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Eles desejavam temer o nome do Senhor. Talvez eles se encontravam ali naquela situação onde Paulo fala, Romanos 7, quando o homem ou a mulher descobre que eles são pecadores e que por si só são impossíveis de cumprir todos os requisitos da lei. Então o desespero começa a assolar, porque ele já tem noção da devasta que o pecado faz em uma vida. O pecado realmente ele escraviza, o pecado ele humilha, o pecado ele derrota, ele coloca a pessoa em estado de miséria, ele coloca a pessoa em estado deplorável. Então a Romanos 7 ali nos informa, Paulo nos informa ali que a pessoa, quando ela passa a ter consciência que ela não consegue cumprir a lei, começa então um conflito interior dentro daquela pessoa, e ela quer por toda a lei fazer a vontade de Deus ali, fazer tudo certinho, mas por si só não consegue cumprir a lei. Paulo fala, ele usa a figura do casamento, ele diz que nós ali estamos casados com a lei, e só há uma maneira de se livrar da lei. Um ou outro tem que morrer. Ele usa a figura do casamento ali até. Ele diz que a mulher e o marido estão ligados um ao outro pela lei do casamento. E só uma maneira de se livrar. Morrendo um ao outro, aí o que ficar está livre para casar com o outro. Então ele faz essa figura ali em Romanos 7, e ele diz que nós foi quem morremos com Jesus Cristo. Então nós morremos, e nesse mundo espiritual nós então casamos com Jesus Cristo. Nós estamos ali porque realmente nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós somos casados com Ele mesmo. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Então a graça de Deus, ela manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E nós agora estamos casados com Jesus Cristo. Ele nos deu o seu Espírito Santo para habitar em nós. Então nós temos que andar agora em espírito com Deus, com Jesus Cristo. Não podemos agora andarmos na inclinação da carne, porque se a gente andar na carne, não vamos cumprir os requisitos da lei e vamos estar embaixo de maldição e aflição, porque não vamos conseguir cumprir. Mas a graça de Deus manifestou até nós para nos trazer salvação. Você talvez esteja nesse conflito, querendo servir, fazer tudo certinho, mas não consegue. Saiba que somente através do Espírito Santo é que você vai conseguir servir a Deus de verdade. Você precisa fazer renúncia na sua vida. Você tem que renunciar à natureza carnal, e pedir a Deus que implante em você a natureza divina. Você precisa se endurecer o seu cérebro, a sua mente contra o pecado. Você tem que endurecer contra essa situação que você está passando.
sabe que isso é causa do pecado. Então você tem que abandonar essa situação em que você está, essa vida que você está levando. Você precisa tomar uma posição como Neemias tomou. Neemias se levantou e ele começou então a se lamentar porque ele estava vivendo aquela situação. Ele começou a orar e suplicar a Deus para que Deus pudesse lhe dar a ele condição. E Deus então levantou Artaxerxes para dar a ele as provisões temporais que ele precisava para fazer com que Jerusalém voltasse a ter um pouco mais de qualidade de vida e conforto. Não foi fácil para ele, mesmo ele estando lá com o aval do rei, com documento, carta do rei. Ele enfrentou oposição dos inimigos que ali estavam, Sambalate, Tobias e muitos outros, que na época em que Samaria foi tomada, o rei da Síria trouxe para lá essa gente. E ali então, ao retornar do cativeiro, eles estavam enfrentando este problema para a reedificação dos muros de Jerusalém. Você vai encontrar oposição? Vai, mas você deva se endurecer contra o pecado, contra este mal que está te afligindo a tua vida. Você tem que entrar numa audiência profunda com Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Eu te convido você nesta hora a fazer como Neemias fez. Entra na presença de Deus. Busca Deus dos altos céus. Não amoleça, não se desanime. Você precisa vencer essa situação, e você só vai vencer essa situação buscando a Deus de corpo, alma e coração e de espírito. Abandone a sua natureza carnal, porque com ela você não vai chegar a lugar nenhum. A sua inclinação tem que ser inclinação para as coisas que são do Espírito de Deus. Nesta hora eu quero convidar você para orar juntamente comigo. Eu quero te ajudar você em oração nesta hora. Uma rápida oração para você conseguir se levantar dessa situação que você está passando e continuar daí para frente, buscando a Deus fervorosamente no Espírito. Ó Pai Santo, neste momento maravilhoso de oração, aí está, deste outro lado, estas pessoas, meu Deus, que estão ouvindo essas humildes palavras que o Senhor tem colocado no meu coração para vos ajudar nesta hora. Senhor, estão passando por momentos difíceis de adversidade, necessidades temporais, humilhação, desprezo e miséria, Senhor Jesus, tem assolado este povo. Pai, que eles possam meditar no livro de Neemias, no capítulo 1, Senhor, e fazer como Neemias fez, jejuou e orou por 4 meses, até que o Senhor levantou Artaxerxes para dar a ele o socorro, para socorrer a eles na necessidade temporais. Senhor, levanta um Artaxerxes na vida deste homem, desta mulher que me ouve nesta hora. Levanta um Artaxerxes, Senhor Jesus, para dar a eles as necessidades temporais, Senhor Jesus, que eles necessitam, Pai. Ó Senhor, e os dê graça para que eles continuem buscando ao Senhor de corpo, alma e espírito, Pai, para que eles possam continuar uma vida de jejum e oração, inclinados para as coisas que são do Espírito Santo de Deus. Pai, tenha misericórdia desse povo. Ajuda com a tua graça, eu te peço nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo, ser com todos agora, para todos sempre. Amém, ó Senhor Jesus.